Olá, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Cachola Legal. O nosso tema de hoje é o carbolítio, ou lítio, ou carbonato de lítio. Uma das maiores descobertas da medicina para o mundo. Antes de eu entrar no tema principal, eu vou falar de algo que pode levar uma pessoa para caminhos muito desagradáveis pela vida fora. O neuroticismo. Etimologicamente falando, neuro significa nervo ou sistema nervoso, mais ismo, que pode tanto denotar uma condição patológica, como por exemplo, alcoolismo, tabagismo, reumatismo, aneurisma, etc., ou ação, conduta, um hábito, um comportamento que nada mais é do que um aspecto de personalidade e não classificado como uma doença no DSM-5, que é o manual utilizado por profissionais da saúde mental que classifica diferentes transtornos mentais. O neuroticismo é um traço desajustado de personalidade que vai afetar, de certa forma, os relacionamentos, os trabalhos e a saúde mental de algumas pessoas. Você conhece certamente pessoas temperamentais, brutas, grosseiras, muito mal educadas com os outros, se consideram de personalidade forte, dizem que são francas, mas na realidade não passam de mau caráter, pessoas arrogantes, desagradáveis, às vezes desonestas, sem palavras. Assim é o neuroticismo, que em níveis elevados vai levar a pessoa a um alto grau de estresse, ansiedade, depressão, vai incapacitar a pessoa no enfrentamento dos desafios que elas vão encontrar pelo dia a dia, pela caminhada. Ao contrário, pessoas com baixo nível de neuroticismo são desde criança criadas em ambientes leves, pouco estressores, são pessoas mais alegres, bem-humoradas, bem educadas, têm uma boa autoestima, mas também correm o risco de serem muito boazinhas, o que também não é uma boa coisa. Ambas as personalidades podem ser trabalhadas à procura do equilíbrio, nem bonzinho demais e nem bronco demais. O neuroticista, ele se torna uma pessoa tóxica, uma pessoa que fica nervosa facilmente, são pessoas impacientes, irritadiças, são agitadas, são inquietas, não conseguem se controlar, se queimam à toa, se incomodam por qualquer coisinha, têm mudanças bruscas do humor, de difícil convivência, têm mais chances de desenvolver ansiedade e depressão. Não suportam frustrações e acabam se tornando pessoas tristes e infelizes. Talvez você não saiba, mas tem gente que não gosta de gente. O motivo disto também pode ser a falta de um hormônio chamado oxitocina ou ocitocina, que é considerado o hormônio do amor, do prazer e do bem-estar. A ocitocina é produzida pela glândula pituitária, localizada no cérebro. E a deficiência deste hormônio no nosso organismo nos traz prejuízos para a vida social. É preciso repor a falta dele. A boa notícia é que a ocitocina se apresenta em forma sintetizada e é vendida em algumas farmácias em forma de spray nasal ou em outros formatos. Ela vai ajudar a pessoa a reduzir o estresse e promover o vínculo social, ter mais paciência, ser mais carinhosa, compreensiva, amorosa, vai abraçar mais, beijar mais e melhorar até mesmo nos relacionamentos íntimos. Seja leve, a vida é breve e como é breve. Pois bem, falei do aspecto de personalidade neurótica, que é o neuroticismo. Agora vou abordar um outro assunto também de grande valia: o fantástico poder do lítio.
No ano de 1949, aconteceu uma grande descoberta para a humanidade. Podemos considerar como um grande milagre para o mundo e uma grande revolução na medicina. Naquele ano, nascia o carbolítio, ou carbonato de lítio, ou popularmente chamado de lítio. Um cientista chamado Dr. John Cadet, que era um psiquiatra australiano, realizou o experimento do carbolítio em animais e observou os efeitos estabilizadores de humor neles. Em seguida, direcionou o uso do carbolítio para os pacientes com esquizofrenia e com depressão severa. Resultado, o esvaziamento imediato dos chamados naquela época de manicômios, hoje em desuso. Chamamos hoje de hospitais psiquiátricos. Antes de 1949, os doentes mentais sofriam muito, pioravam dias após dias e morriam jogados por lá como se fossem coisas, como se fossem lixos, principalmente os doentes bipolares tipo 1. Até o ano de 1949, infelizmente, não existiam medicamentos para tratamentos de esquizofrenia e para transtornos bipolares. Mas a partir de 1949, as vidas dos internos foram sendo resgatadas como a fênix ressurgindo das suas próprias cinzas. O lítio chegou para salvar vidas. É o único medicamento mais disponível que reduz comprovadamente a taxa de suicídios. Também esquizofrenia, outros tipos de depressão, agressividade, altas taxas até mesmo de divórcio por causa dos períodos de manias ou surtos. E até em acidentes de carros e outros acidentes pelos mesmos motivos. Mas é preciso ter consciência que o lítio é um medicamento para uso a longo prazo ou até para a vida toda. Mas não é só o medicamento que vai resolver os problemas ligados à bipolaridade, à depressão ou à esquizofrenia. É preciso um genuíno interesse e força de vontade para ficar bem. Nada acontece com você na sua vida sem a sua participação. Afastar-se dos agentes causadores das pioras, como drogas ilícitas. Diminuir radicalmente o açúcar. Não usar álcool. Essas coisas inflamam o cérebro do bipolar, principalmente. É preciso ter amor pela vida, vontade de viver. Nos casos de rejeição do lítio no organismo, obviamente ele será substituído por outros estabilizadores de humor, porque existem vários no mercado. Dentre eles, por exemplo, estão aí o ácido valproico, o Depakote, Divalcon, o Depakene, usados também para a síndrome do pânico, inclusive. Também tem o lamotrigina, carbamazepina, chamado de Tegradol, a oxicarbazepina. Tem muita gente confundindo o topiramato com estabilizador de humor. Ele é muito bom, mas esta não é a verdadeira função dele. Se o médico consultado não prescrever lítio para você, que sofre principalmente de bipolaridade, desconfie dele. O lítio é barato, liberado pelo SUS, e infelizmente tem muitos profissionais da saúde por aí ganhando dinheiro ou regalias para prescreverem medicamentos caros e se beneficiarem com isso, exceto se comprovadamente houver uma rejeição do lítio pelo seu organismo. Aí sim, o lítio, infelizmente, vai ter que ser substituído. Outro medicamento considerado coringa na psiquiatria é a quetiapina. Ele e o lítio são espetaculares, uma dupla imbatível. Uma outra afirmação que precisa ser derrubada é que alguém pode sofrer de bipolaridade e esquizofrenia juntos. Isto nunca vai acontecer. O que pode acontecer é um diagnóstico errado de TDAH e a pessoa ser bipolar, ou um diagnóstico de bipolaridade e a pessoa ser TDAH. Porém,
É perfeitamente possível, sim, que a pessoa tenha os dois transtornos, o bipolar e o TDAH juntos. Nós já sabemos que a mudança no estilo de vida, como exercícios físicos regulares, não confunda com academia. Pode ser academia, mas pode ser danças, caminhadas, bikes ou movimentos do corpo da melhor forma possível. Sono adequado, terapia com um bom psicanalista ou psicólogo, uma dieta saudável podem desempenhar um papel importante no manejo e melhora substancial da nossa saúde em geral, como também da bipolaridade, ansiedade e da depressão de modo geral. Alguns possíveis efeitos colaterais ou intoxicação causada pelo lítio: tremores, pálpebras ou músculos pulando, fala pastosa, diarreia, intoxicação renal, gosto metálico na boca, boca seca, aumento de acne, aumento da urina. O médico ele sempre deve estar informado de todos os efeitos colaterais que você ou quem está usando lítio esteja passando. Uma outra dúvida: lítio engorda? No geral, o lítio não engorda, mas em alguns casos pode aumentar o ganho de peso. Por isso, é preciso se exercitar, ter uma alimentação saudável para manter ou até diminuir o ganho de peso. O paciente bipolar também deve usar o ômega 3, ele é muito importante. Fazer o uso da vitamina D, que na realidade nada mais é do que um hormônio. Pedir ao médico para passar exames de tireoide, hormônios também, de modo geral. Fazer sempre a dosagem do lítio no sangue, que é a litemia, e isto tudo é muito importante e necessário. Uma curiosidade: alguém aí que está me assistindo deve estar pensando, nas baterias de celulares, laptops, carros elétricos, está escrito que as baterias são de lítio. Será que é desse lítio que ele está falando? Sim, é dele mesmo que eu estou falando. O lítio é conhecido por suas aplicações também em baterias recarregáveis, especialmente em dispositivos eletrônicos como smartphones, laptops, veículos elétricos, etc. Além disso, o lítio é usado em tratamentos psiquiátricos, sendo um componente comum em medicamentos estabilizadores de humor para pessoas com transtorno bipolar. Lítio pode se referir tanto ao medicamento utilizado para tratar doenças bipolares e outros, como também o mineral utilizado em diversas aplicações industriais, especialmente em baterias. Coisas da química. Abraços e até breve.